O que eu tenho ouvido sistematicamente é que a questão da Mictel-África, ou seja, da Grande África Central, alemã, esteve sempre na cabeça do Eduardo Grey. E, portanto, a Inglaterra, e os Estados Unidos entraram tardiamente, mas era a Inglaterra e a França, nunca acreditaram muito que a guerra acabasse com uma rendição incondicional dos impérios centrais e do Império Turco. E, portanto, havia alguma coisa a negociar. E o que a negociar era o sul de Angola para a Alemanha e o norte para a Inglaterra. E o Moçambique a sul do Zambeze por causa da questão do Lourenço Marques para a África, para a Inglaterra ou para a África do Sul. Para a Inglaterra, por isso, Costa Pessoa. O norte para a Alemanha. E a diplomacia belga insistia sempre e dê-nos caminho a nós, que é para nós termos uma saída do Congo para o mar. E a França havia de comer, a Guiné, Cabo Verde, que eram escravos. Aliás, a senhora Alemanha comia São Tomé, provavelmente a Austrália comia Timor, que é com que a Austrália agora ganhou, mas com que a Austrália sonha há quase 100 anos, mas aqui estava tudo muito claro na cabeça do Sr. Eduardo Grey. E os alemães, e a embaixadora alemã, que era um príncipe qualquer, eles davam-se muito bem, eram amigos. Mas a Alemanha prescindiu textualmente de Timor a certa altura. Porque já que aquela folha do Pacífico era mais uma. Mas para facilitar o entendimento, e isso vem das memórias do Príncipe Leite sim. Exatamente. Chegou a Londres a primeira vez. Os ingleses vão retomar as negociações sobre as colónias portuguesas. Claro. Para tentar mostrar a boa vontade do Kaiser. Claro. Agora só, a ideia que eu tenho quando leio essa parte da questão é que antes da guerra, todos esses negócios, quer no final do século XIX, quer imediatamente antes da guerra, entre a Alemanha e a Inglaterra, acerca das nossas colónias, eles admitiam, mesmo não havendo guerra, conseguissem abichar a parte das colónias portuguesas por conta das dívidas. Isto é, não, eles queriam a certa altura congeniavam, estes tipos devem-nos dinheiro e para pagarem as dívidas nós somos capazes de negociar, ficarmos com parte das colónias em troca do pagamento das dívidas. É o tal general Bernardi que diz, a gente vai conseguir isto pacificamente. E o pacificamente, ele escreve isto em 1911, quando a guerra ainda estava suficientemente longe. Portanto, eles admitiam a divisão independentemente da guerra. Se a guerra lhes desse jeitinho, aquilo marchava, é garantido. O traumatismo que nos ficou na memória dos políticos na questão da possível partilha dos nossos territórios em África veio a ter repercussões mais tarde, quando em 1935 a Sociedade das Nações decretou sanções contra a Itália pela invasão da Abissínia, da Etiópia, e Portugal votou a favor das sanções. Porquê? Porque o governo dizia não queremos que as grandes potências comecem a lidar com a África como se fosse território aberto à caça. E, portanto, na altura do Bolsonaro ficou, como se sabe, bastante magoado. E procurou-se explicar porquê. Mas a verdade é que votámos sanções contra a Itália. Porque tinha ocupado indevidamente um território africano. Fundamentalmente, o que eu quis dar a ideia, por isso me insisti mais nisso, e que é uma ideia que, na minha opinião, há muito boa gente que não se apercebeu ali, ou até agora não se tinha percebido isso, é que as consequências da guerra na Europa, de que toda a gente falou durante estes 100 anos, não foram superiores às consequências daquilo que andámos a fazer em Angola e Moçambique. Pelo contrário, tivemos muito mais mortos em Angola e Moçambique na Primeira Guerra do que tivemos na Europa. No entanto, durante estes 100 anos, isto é o politicamente correto, digamos assim. O que interessava era falar da Europa e não do que se passou em África. Mas as consequências da Primeira Guerra na costa oriental e na costa ocidental da África foram superiores em números de mortos e em muitas outras consequências àquelas que tivemos na Europa.
Mas e essa parte está um bocado esquecida. Foi um bocadinho isso que eu quis chamar. Claro que esses acontecimentos existiram, são importantíssimos, mas quantos morreram? 2 ou 3? Foi um navio para o fundo. Não foi só isso, houve mais, há mais acontecimentos desse tipo, talvez não tão graves quanto esse, mas há mais acontecimentos desse tipo. Nós pesámos em todos os portos, porque não foi só aqui, na Índia, em Angola, em Moçambique, nos vários portos, tudo junto. Eu agora não me lembro bem do número certo, mas sei que anda na ordem das 6 dezenas, são 60 e tal navios que apresámos, com uma tonelagem muito grande. Alguns desses navios viraram bandeira portuguesa. Outros desses navios foram entregues aos ingleses, que os utilizaram durante a guerra noutras coisas. Mas há um aspecto aí que é, julgo que interessante, que é o seguinte: a França estava interessadíssima em que nós entrássemos na guerra porque era mais gente no território dele. A Inglaterra não queria nada deste mundo que nós entrássemos na guerra, porque estava mesmo a ver que era mais um peso morto que eles é que iam ter que nos sustentar, porque nós não tínhamos um território. De maneira que este balanço resultou no seguinte: tudo quanto nós fizemos junto da Inglaterra para entrarmos na guerra, a Inglaterra ia-nos cortando as vasas. Até que a França nos sugeriu: se vocês fizerem isto, talvez isto resulte porque a Inglaterra é capaz de pensar nessa situação, até porque lhe interessam os navios, aceitar que vocês entrem como beligerantes e apoiá-los. E realmente foi isso que sucedeu. Portanto, a sugestão inicial é a França que nos sugere: se vocês querem entrar na guerra, façam lá isto, que se fizerem isto, são capazes de conseguir entrar. E a sugestão deu como resultado: a Inglaterra acabou por, para poder ficar com alguns navios para elas que lhe interessavam, acaba por, recorrendo à aliança, pedir a beligerância portuguesa. A partir daí, mas mesmo depois da Inglaterra o ter feito, ainda boicotou muitas coisas. Tivemos para, em vez de ir para a França, irmos para a Grécia. Tivemos para ir para a Grécia. A Inglaterra não queria de maneira nenhuma que nós fôssemos para a França. Foi a França que fez força para nós irmos para a França. Portanto, isto aqui, a diplomacia, meteu aqui muita coisa ao barulho. E há um aspecto importante, e que também faz parte dessa nota do patriotismo que o Eduardo chamou a atenção, é que nós, constituído um corpo, evitámos, primeiramente, na primeira fase, ficarem treinados nas tropas inglesas. Claro. Que era o que os ingleses... Mas acabámos de ficar. Está bem, porque ele praticamente desapareceu. Claro. Não precisa nada. Inicialmente era um grupo independente. Isso é importante. A opção política de entrar na guerra, portanto, com todas essas reservas que encontramos, designadamente a parte da Inglaterra, é muitas vezes, ainda hoje, atribuído a nível de historiadores, e enfim, pessoas da minha idade ainda conheceram a voz que falavam diretamente, atribuída a um voluntarismo de ordem política, designadamente do Afonso Costa. Pessoas que estavam e dizem: não, foi o Afonso Costa. Bom, seja como for, o que não há dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, é que tenha sido o Afonso Costa por esta razão ou aquela, ou não, que tenha empurrado Portugal para a guerra, a defesa que ele faz na conferência do Tratado de Versailles é realmente digna de maior respeito. Ele bateu a nível diplomático, enfim, de uma maneira, de facto, esta fantasia é impressionante. Posto isto, foi ele que quis ir para a guerra por razões políticas ou não sei o quê. Eu isso não discuto, eu digo que sim, de facto. Enfim, não sei. Enfim, só um pormenor. Há aqui um aspecto curioso também, é que até ao corte das relações diplomáticas, o embaixador de Portugal em Berlim era o Fidel. Portanto, a presidência do Fidel não era muito gigante, estava ali e tal. Depois aconteceu o que aconteceu. Eu acho que nestas coisas não há antipatriotismo nem... Sim, eu acho que duas pessoas igualmente patrióticas
podem ter opiniões diferentes em termos de política. Portanto, um acha que o melhor para Portugal é ir por aqui, o outro acha que o melhor para Portugal é ir por lá. Portanto, quando se diz, na minha opinião, quando se diz que o Partido Democrático quis forçar a entrada na guerra, não se está a dizer que o Partido Democrático era antipatriótico. Não, o que pensava era que a solução era aquela, enquanto que os outros pensavam que a solução seria outra. Não vejo nisso antipatriotismo. A única coisa que vejo isso, consigo ver, é que quando se usa muito o termo democrático, normalmente não se é tão democrático quanto isso. E eu, quando começo a ver o que é que o Partido Democrático fazia, acho que era o menos democrático de todos os partidos. Mas isso é outro aspecto da questão. Isso é outro aspecto da questão.